Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre o bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba, instituído 60 anos atrás. O governo cubano fez um relatório que mostra os impactos do embargo sobre a ilha ao longo dessas 6 décadas. São 154 bilhões de dólares em prejuízos. E, mais do que o governo, evidentemente, quem sofre com isso é o povo cubano. No último dia 3, a ONU aprovou mais uma resolução contra o bloqueio. Foram 185 votos pelo fim da medida estadunidense. 2 países votaram contra, Estados Unidos, claro, e Israel. 2 se abstiveram, Ucrânia e Brasil. Foi a 30ª resolução contra um embargo em 30 anos. Cuba luta contra potências imperialistas desde o século XIX. Logo depois da independência da Espanha, o país foi dominado econômica e politicamente pelos Estados Unidos. Os estadunidenses transformaram a ilha em um balneário com muita prostituição e cassinos bancados pela máfia de Miami, além de dominarem completamente a produção de açúcar e de tabaco. Interesses poderosos dos Estados Unidos ainda colocaram e mantiveram o ditador Fulgêncio Batista no poder durante 3 décadas. O destino do país começou a mudar a partir de 1950. Guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Che Guevara lutaram durante 6 anos contra o governo pró-estadunidense, até entrarem triunfantes em Havana em janeiro de 1959. Um ano depois, neste discurso na ONU, Fidel fez críticas duras contra os Estados Unidos, anunciou uma profunda reforma agrária e a estatização de empresas estrangeiras, inclusive os cassinos e as controladoras do açúcar e do tabaco. No mês seguinte, o governo estadunidense anunciou o bloqueio econômico e começou a preparar um plano para derrubar o governo de Fidel. Mais 6 meses e a operação da CIA, conhecida como Invasão da Baía dos Porcos, foi derrotada pelos cubanos. E Cuba não teve dúvidas, se aliou aos soviéticos para tentar sobreviver e se declarou socialista. Ganhou apoio econômico, político e militar. Em segredo, a União Soviética instalou mísseis em território cubano a 150 quilômetros da Flórida. A operação foi descoberta e gerou a maior ameaça nuclear da história. No fim, depois de 13 dias de crise, os soviéticos retiraram os mísseis e os estadunidenses prometeram não tentar mais a invasão de Cuba. No período seguinte, a tensão externa se manteve e ainda foi acrescida de problemas políticos internos. O monopólio do Partido Comunista no poder, a falta de liberdade, o controle rígido da sociedade causaram conflitos para o regime. Com o fim da União Soviética, sem apoio e com mais pressão dos Estados Unidos, Cuba viu a crise econômica se agravar. Mas o país resistiu. Em 2008, Fidel Castro passou o poder para o irmão, Raul. Cuba ainda tomou algum fôlego em 2014, quando o presidente Barack Obama afrouxou o bloqueio, reabriu a embaixada em Havana e visitou Raul Castro. Mais alguns anos, Raul foi sucedido por Miguel Díaz-Canel, que se mantém à frente do país. Em 2019, Cuba aprovou mudanças na Constituição e passou a permitir a abertura de negócios e a existência da propriedade privada. Para falar deste assunto, vamos conversar online com Valério Mazzuoli, professor e especialista em Direito Internacional e doutor em Direito. E também com Arno Dalry Júnior, professor e especialista em Direito Internacional e também doutor em Direito. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Arno. Professor, na sua avaliação, em algum momento esse bloqueio, esse embargo, foi justificável? Professor, me desculpe, acho que o seu áudio... Pronto. Restabelecido. Boa noite, meu caro. É um prazer estar com vocês novamente aqui no programa de vocês, na TV Justiça, e compartilhar esse espaço com meu colega Valério Mazzuoli, que é um grande nome do direito internacional brasileiro. Respondendo a tua pergunta imediatamente, não existe justificação coerente para esse embargo, ainda mais nos dias de hoje,
e partindo do pressuposto de que se trata de um fenômeno com origem em uma discussão, em um litígio bilateral, que depois assumiu uma dimensão multilateral durante a Guerra Fria e retorna agora aos nossos dias a uma dimensão bilateral. Não existe por que submeter o povo cubano a uma situação de tamanha penúria, de tamanha escassez de bens, devido a essa vingança, essa pequena tirania dos Estados Unidos, que é derivado da doutrina Monroe, aquela ideia de que a América Latina e os estados da América Latina seriam sempre o quintal dos Estados Unidos, como uma espécie de espaço vital que os Estados Unidos precisa para articular a sua própria política externa. Não existe justificativa. Eu vi com muita atenção esse vídeo que vocês passaram agora, bastante articulado, e ele acentua, põe o acento num ponto bastante interessante da tua narração, né? Ou seja, o conflito nasce primeiro com os Estados Unidos, e é um conflito de um caudilho que substitui outro caudilho, Fidel que substitui Fulgêncio, com o grande Estado que domina hegemonicamente a área. Não é um conflito ideológico, é um conflito de dois pequenos tiranos. Professor Valério, até que ponto as mazelas de Cuba podem ser justificadas pelo bloqueio? O professor falou sobre isso, a reportagem também, causa dores terríveis ao povo cubano, mas até que ponto o próprio povo cubano, ou não, ou melhor que isso, o próprio governo cubano tem responsabilidade nisso tudo? Olá, eu também queria agradecer essa oportunidade, cumprimentar meu amigo de tantos anos, colega professor de Direito Internacional, Arno Darri Júnior, e todos vocês da TV Justiça. Nós podemos encarar esse fenômeno sob dois aspectos, né? O primeiro do governo e o segundo do povo. Né? Não tem justificativa nenhuma jogar ao povo uma responsabilidade por um embargo que vem de uma soberania imperialista e que tem dado mostras ao longo do tempo de que, no fundo, não respeita os princípios mais basilares, tanto do direito internacional ou do direito internacional dos direitos humanos em especial. Né? Basta ver que os Estados Unidos da América não são parte em quase nenhum instrumento internacional de proteção, mas olha, quase nenhum, quer dizer, um exemplo no mundo de Estado de soberania que realmente não quer participar do mosaico normativo que hoje compõe os grandes pilares, as linhas mestras da conduta dos Estados na pós-modernidade, de proteção dos direitos humanos, de minorias, de grupos vulneráveis, e da grande carente massa popular que precisa da proteção de um Estado e da sociedade internacional para que possa se governar de acordo com padrões minimamente de sobrevivência, né? Padrões mínimos em termos de sobrevivência. Então, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, né, é um embargo que retira até alimentos e remédios, apesar dos Estados Unidos dizerem que alimentos e remédios se situa fora do plano dos embargos, que afeta economicamente um país de maneira que o país não sobrevive, não tem o déficit, não tem estofo interno para poder ter o mínimo de condições de ter uma sanidade, né, em termos de estrutura do Estado para a sobrevivência do povo. Então não dava para culpar o povo em relação a isso. E também, de certa maneira, eu também não culparia o governo cubano por isso, eu também não culparia o governo cubano pelo embargo. No fundo, isso já era a hora da ONU, o ponto aqui é dos Estados Unidos respeitarem a decisão da Assembleia Geral da ONU. Esse é o ponto, quer dizer, várias e várias decisões, várias e várias resoluções da Assembleia Geral que tocam sensivelmente a esse tema, né? Com quase a totalidade dos países do mundo, tirando aí a abstenção do Brasil e da Ucrânia. A Ucrânia, tudo bem, nesse momento histórico, né? Mas o Brasil, de se abster em relação a isso, o ponto central é os Estados precisam respeitar aquilo que a sociedade internacional decide em seu conjunto. E os Estados Unidos mostram, mais uma vez, que são inaptos a esse tipo de respeito, a esse tipo de conduta.
Professor Valério, professor Arno, o professor Valério lembrou a questão da resolução da ONU. Lá no princípio nós dissemos que é a 30ª vez que a ONU, em 30 anos, que a ONU condena. No entanto, o embargo está aí, se mantém, às vezes se ensaiou um afrouxamento, vamos chamar assim, em 2014, a gente lembrou disso no governo Barack Obama, mas voltou a apertar depois. Como fazer os Estados Unidos respeitarem esse embargo? É bom lembrar sempre que o direito está sempre sujeito aos humores geopolíticos, né? A vontade do mais forte. O senhor até lembrou aí da doutrina Monroe, do Big Stick, do porrete, enfim, é o que eles usaram sempre, né? O porrete e não o direito, com todos nós aqui ao sul do Rio Grande. Pois é, nós temos um contexto bastante complexo, eu avaliaria de 2 ângulos diferentes, né? O primeiro ângulo é o seguinte: nós temos uma propensão, à medida que trabalhamos com categorias do direito internacional, a projetar nesse ordenamento jurídico fenômenos que são típicos do ordenamento interno. Então, nós temos aquela propensão de acreditar que no direito internacional também existiria uma grande autoridade coatora, como existe no direito interno, que é o Estado. E que essa grande autoridade poderia botar ordem na casa, como faz o Estado no âmbito interno. No direito internacional, devido à própria natureza centrífuga da comunidade internacional, é impossível uma coisa do gênero. O direito internacional segue dentro de uma ordem bastante diferente, que alguns até dizem ser uma ordem precária, ser uma ordem primitiva, eu não concordo, obviamente, mas ele segue matizes que vão num outro direcionamento. Os Estados são soberanos. Nós hoje temos na comunidade internacional cerca de 200 Estados que são soberanos e eles, à medida que fazem acordos internacionais com outros Estados, se vinculam. Os Estados Unidos, como colocou o professor Mazzoli agora há pouco, com bastante razão, ele se retira ou mesmo nem entra, nem se vincula em vários instrumentos internacionais aonde poderíamos ter mecanismos para solucionar esse problema. Os Estados Unidos não está, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos não está no Protocolo de Quioto e não está em uma série de outros instrumentos importantes, principalmente de direitos humanos. Então, desse âmbito, nós já temos uma limitação. É impossível impor a um Estado soberano esse tipo de dinâmica. A segunda coisa é a seguinte: do ponto de vista estritamente jurídico, da opinião iuris, da doutrina jurídica, existe 2 correntes que dão suporte àquilo que os Estados Unidos falam. E as 2 correntes, por incrível que pareça, também não é tão incrível, são as mesmas 2 correntes que dão também suporte para aquilo que Putin está fazendo dentro da Ucrânia. Então, nós temos a doutrina do espaço vital, que é aquela que nasce na Alemanha, lá no século XIX, e que nós vemos Carl Schmitt defender na Alemanha nazista e Santi Romano defender na Itália fascista, e nós vamos ter a doutrina da hegemonia, que é aquela que Trippel, um outro grande nome do direito internacional, defende. E as 2 dizem: grandes potências, grandes estados, dentro do espaço em que eles vivem, possuem uma espécie de superioridade moral que permite a eles instituírem políticas de restrições de direitos aos outros estados. Isso, por mais que nós hoje vejamos como algo superado, é algo que é corrente. É aquilo que a Rússia aplica no Oriente da Europa, na Europa Oriental, é aquilo que a França e a Inglaterra aplicam até hoje na África, e é aquilo que os Estados Unidos aplicam aqui, também na América. Então, é impossível para nós, em um contexto que tem esses 2 elementos, tentarmos cobrar do direito internacional, das instituições internacionais, que ponham ordem na casa, como o Estado faz dentro do cenário interno. Professor Valério, se não pode se impor essa ordem, o que pode ser feito? É uma negociação, é uma política de longo prazo, é o quê? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O
O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Os nossos convidados são Valério Mazzuoli, professor e especialista em Direito Internacional, também doutor em Direito. E ainda Arno Dalry Júnior, professor e especialista em Direito Internacional e também doutor em Direito. Professor Valério, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. O professor Arno lembrou que há uma certa similitude entre o que acontece na guerra da Ucrânia, a atitude da Rússia em relação à Ucrânia, com o que acontece do lado de cá do mundo, a atitude dos Estados Unidos em relação a Cuba. Ambos reclamam espaço vital, o direito de agir com força quando vem interesses contrariados, e o direito internacional não tem instrumentos para obrigá-los a agir de forma diferente. Se não é assim, como é que se pode chegar a uma solução civilizada, digamos? Primeiro que o exemplo dado pelo meu amigo Arno está corretíssimo, por dois motivos. Primeiro, que ele lembra da Rússia, e segundo, que ele reporta a dificuldade que o direito internacional tem de exigir dos estados que ratifiquem tratados internacionais e, portanto, cumprem. E por que o exemplo é ótimo quando rememora a Rússia? Porque é exatamente o complemento que eu ia fazer para responder a sua questão. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são 5, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Portanto, aqui estão 2 estados em causa que, primeiro, podem não respeitar, como é o caso dos Estados Unidos, as resoluções da Assembleia Geral da ONU, e eventual questão maior que vá ao Conselho de Segurança e que, portanto, tenha uma decisão de 14 outros membros, desse Estado pode vetar essa resolução, uma coisa inacreditável, né, que está lá no artigo 27 da Carta das Nações Unidas, nós aceitamos isso quando ratificamos a Carta, eles têm poder de veto. Portanto, na prática, creio que o Arno concorda comigo, na prática eles são imunes à jurisdição internacional. Eles têm uma imunidade à jurisdição internacional, por isso que não cumprem as decisões internacionais, porque sabe que tem uma autoimunidade proclamada, que também é, para questões de fundo, esse poder de veto que essas 5 potências têm: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Por isso que a Rússia se arvora num direito que eventualmente ela não tem, e os Estados Unidos se arvoram em direito também que eles não têm, que foge em uma proporcionalidade, que foge a uma razoabilidade, e foge aos padrões, aos princípios mais comezinhos do direito internacional público atual. Quer dizer, na quadra em que nós vivemos hoje na humanidade, você ainda conseguir tirar o que resta da economia de um país, para que a população quase morra de fome, não tenha condições mínimas de saneamento básico, etc., no país, e que tem uma economia totalmente enfraquecida, não há tecnologia para gerir os meios de produção, etc. Quer dizer, eu acho que esse isolamento, né, os Estados Unidos teriam que respeitar essas decisões da Assembleia Geral, e já chegou o momento de nós partirmos, principalmente depois dessa crise sanitária internacional. Percebemos aí que o fundo que une os seres humanos, que une a humanidade, é a saúde humana, né? Que nós temos uma vida pela frente, pode uma pandemia dessa escala dizimar pessoas da humanidade. Eu acho que já deu um momento, e o senhor Biden podia, né, retomar as medidas que vinham sendo feitas no governo Obama, e não talvez ficar só na palavra, porque está mantendo tudo que o governo Donald Trump fez em relação à ilha. Professor Arno, se houver alguma chance do governo Biden tomar essa direção, é bom lembrar, inclusive, que o governo Biden pode sofrer uma derrota nos próximos dias na hora da nova eleição para a Câmara, para o Senado e até para governos de Estado, né? A turma do Trump e o Partido Republicano está buscando forças para retomar o comando do país de alguma forma. O Biden faria esse caminho e, mesmo que fizesse, ele estaria ameaçado por essa reação republicana? Veja bem, a tradição do Partido Democrata, e isso já vem do governo de Obama e também do governo Clinton anteriormente, é de uma certa flexibilização. Então, nós encontramos nos 2 governos e também anteriormente ainda no governo de Jimmy Carter, algumas pequenas manobras
que vão amortecer o peso do embargo. O professor Valério colocou na sua primeira fala, houve a liberação, por exemplo, do comércio de gêneros alimentícios, que estavam inicialmente completamente fora. Isso é obra dos democratas. Então, Biden, com certeza, deve seguir ou deveria seguir essa linha de flexibilização, não de eliminação do embargo. Agora, nós temos dois problemas importantes. O primeiro problema é, o governo Biden, do ponto de vista da política exterior, tem tomado uma série de atitudes equivocadas. Veja-se as atitudes tomadas em relação a Putin dentro da guerra da Ucrânia. A posição dos Estados Unidos tem colocado em descrédito o governo de Biden. O segundo fator importante é, nós temos, do mesmo jeito que no Brasil, uma direita extremista que tenta a todo custo corroer as instituições do Estado a partir de críticas às posições que ele toma, nos Estados Unidos, o que faz o povo de Trump é exatamente a mesma coisa. É uma oposição ferrenha que bate na tecla, veja só, da existência de um inimigo. O Estado tem um inimigo, exatamente como acontece no Brasil. O Brasil também, dentro da lógica bolsonarista, possui um inimigo. E esse inimigo é o que alimenta a vida desses movimentos de extrema-direita. No caso estrito dos Estados Unidos, Cuba é alvo dessa política de inimigo. Então, mesmo que haja da parte de Biden essa vontade de flexibilizar, nós vamos ter dois elementos que vão pesar contra. De um lado, todos os equívocos tomados na guerra da Ucrânia, que continuaram a manter, e eu diria até mesmo fortalecer Putin, e do segundo ponto, essa oposição ferrenha que quer um inimigo e que vê fragilidade na política exterior americana se ela não aponta Cuba como inimigo. Professor Valério, as posições recentes assumidas pelo governo cubano, eu lembrei na reportagem que em 2019 o parlamento aprovou uma certa flexibilização do papel do Estado na economia, permitindo a iniciativa privada, abertura de lojas, do comércio, da propriedade privada em si. Essas atitudes facilitariam uma mudança desse rumo visto até hoje? Não há dúvidas, isso também é uma questão muito importante de ser analisada. Cuba já está percebendo, e já tem algum tempo, de que também ela tem que se abrir, né? A legislação cubana ela tem que se abrir um pouquinho para o mundo, garantir aos seus cidadãos que eles tenham uma maior mobilidade, garantir que os meios tecnológicos entrem no país, garantir que os meios de comunicação cumpram o seu papel. Então, isso também já é uma mostra fiel de que as forças elas são medidas para todos os lados. Se tem ainda essa resistência talvez vai sendo talvez abrandada também com uma parte do Estado em que começa a legislar num sentido de uma abertura soberanamente maior. Isso do ponto de vista de Cuba. E do ponto de vista dos Estados Unidos, né, como disse o professor Arno também, essas medidas elas vão gradativamente também sendo mudadas através do tempo. Acontece que nos Estados Unidos, o presidente da República também pode muito, mas também não pode tudo, porque muitas das medidas dependem do Congresso. Seria difícil de explicar isso aqui no pouco tempo que a gente tem, mas esse embargo de Cuba, nesses longos anos de embargo, isso é um emaranhado de leis americanas muito complexo, que começa lá com a lei do comércio do inimigo, em 1917, a lei da assistência interna, o Helms-Burton, em 1996, um emaranhado de leis e de normas e de regulamentos e de decretos e que tentam regular essa questão jurídica nos Estados Unidos, e isso tem que ser vencido. E o que se espera é que o governo atual, o governo americano, ele realmente, junto com o parlamento norte-americano, ele abra a sua legislação e termine esse embargo a Cuba, que já passou da hora, já passou do momento. Mas eu concordo. O Estado também tem que fazer a sua parte. E talvez, ainda que a desse tempo, Cuba vem fazendo de certa maneira.
Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo a participação do professor Valério Mazzuoli, professor e especialista em Direito Internacional, além de doutor em Direito, e ainda Arno Dalry Júnior, também professor, especialista em Direito Internacional e doutor em Direito. Muito obrigado, até uma próxima. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.